Então, dando continuidade, né? Nós trabalhamos na aula passada, então, o estudo dos efeitos, não foi? Terminamos o estudo dos efeitos dos recursos. E o tema de hoje, vamos acabar a parte geral, né, da teoria dos recursos. Vamos falar de recurso adesivo. Recurso adesivo. Bom, recurso adesivo. Um instrumento bastante interessante, previsto, né, na sistemática recursal, e ela tem uma incidência pouco comum, né? O propósito é bastante interessante. A ideia de recurso adesivo é a seguinte: é como se oportunizasse para as partes uma segunda chance para recorrer, uma segunda oportunidade em alguns recursos, não apenas, não todos, tá? Bom, é o seguinte, primeiro ponto, você precisa mentalizar. Quando você está diante de uma decisão judicial, essa decisão pode ser totalmente procedente, totalmente improcedente ou parcialmente procedente. Lembra lá que nós falamos da proibição da reformácia em pégios, né? Pode acontecer, então, no caso da decisão ser parcialmente procedente, que ambos, então, percam, né? Caso isso aconteça, ambos percam. E que uma das partes fique satisfeita com o resultado da decisão. E a outra não. Em situações como essa, então, quando essa decisão é proferida, né, dando razão a ambas as partes, ou ambas as partes deixando de ter razão, né, que a gente chama de sucumbência recíproca, então, estão vencidos, então, autor e réu, ambos podem recorrer, né? E se uma parte se der por satisfeita, né, naquele exemplo lá que eu dei, imagina, Rubens propôs uma ação de indenização contra mim e eu fui condenado a pagar 40 mil reais. Só que o pedido dele era de 100, né? E eu me dei por satisfeito e não recorri, sendo que eu poderia ter recorrido. E o professor Rubens vai lá e recorre, buscando majorar, né? Achou que os 40 mil eram pouco valor, então ele decide recorrer. Eu e ele podemos recorrer. O pedido era 100, obteve 40, ele obteve. Eu também fui condenado a pagar 40, às vezes eu queria não pagar nada. Então, tanto eu quanto ele poderíamos recorrer. Se a gente recorre, eu apelo e ele apela, os recursos serão autônomos, independentes, e o que a gente chama de recurso principal, né? Eu exerci o meu direito de recorrer, o Rubens exerceu o direito de recorrer dele. Se uma das partes não recorre, além da incidência do princípio da proibição da reformácia em pégios, né, que nós já vimos, nós também podemos falar do chamado recurso adesivo na apelação. O recurso adesivo é como se fosse o seguinte, é como se uma parte dissesse o seguinte: olha, eu estou satisfeito com a decisão judicial, mesmo perdendo uma parte, só que, se o outro recorrer, eu também vou querer. Só que, a princípio, eu não vou recorrer. Vou deixar quieto. E vou aguardar. Vou aguardar. Aí, imagine, o professor Rubens recorre. Você poderia pensar o seguinte: olha, passou os 15 dias, o Murilo não recorreu, então, para ele, ele não pode mais recorrer. Houve a preclusão. Só que, como o sistema prevê essa sistemática, né, do recurso adesivo, o que significa, então? Que se um recorre e o outro não, sendo que ambos poderiam recorrer, aquele que não recorreu, no caso eu, poderá ter uma segunda chance.
de recorrer adesivamente. Recurso adesivo é um recurso que se prende ao recurso daquele que recorreu de forma principal. Então, é como se eu fosse pegar carona no recurso do Rubens, né? Então, é como se fosse uma segunda chance. É como se eu dissesse o seguinte, olha, eu não iria recorrer, não. Eu ia ficar por satisfeito. Mas como a outra parte recorreu, então para não ficar suscetível, para não ficar vulnerável, né? Vai que a minha situação se agrava. Então, para evitar a incidência da reformácia impégios, né? Que o valor ou é aqueles 40 ou melhora para a situação do recorrente. Então, para evitar esse tipo de situação, então eu vou recorrer também. Vou pegar carona no recurso do recorrente. E esse pegar carona é o chamado recurso adesivo, né? É um recurso subordinado. Porque se o professor Rubens, por exemplo, desistir do recurso, o meu cai também, né? Se ele perder o prazo, o meu também vai cair. Então, ele fica condicionado à admissibilidade do recurso principal. Se eu quisesse ter o meu recurso independente, né, sem que ficasse condicionado a nada, eu deveria ter exercido meu direito ao recurso no prazo de 15 dias. Como eu peguei carona no recurso do professor Rubens, então eu vou ficar condicionado à boa sorte ou à má sorte do que ele disse, né, no seu recurso. Então, é bastante interessante, né? Então, esse recurso ele é cabível, né? Então, em duas circunstâncias. Primeiro, você está diante de uma decisão, você tem que estar diante de uma decisão recorrível. E que ambos perderam, ambos sucumbiram. E ainda, que a parte que poderia ter recorrido não recorreu, abriu mão, né, do recurso. Então, esse é um ponto bastante interessante, né, acerca deste recurso, né? Então, o recurso adesivo, ele prevê, eu gosto de brincar, né, essa expressão de segunda chance, justamente para... que é justamente isso que configura, né, o que nós estamos diante. Né? Um recurso que, se ambos forem vencidos, ambos podem recorrer. Mas se só um recorre, o outro verificando que, já que ele recorreu, então eu vou pegar carona, né? Então você tem a seguinte possibilidade. Eu posso recorrer assim que eu estou diante de uma decisão, né? Perdi, o outro também perdeu, e ambos recorrerem, e aí nós vamos ter, por exemplo, a apelação do Murilo, a apelação do Rubens. Duas apelações autônomas, e cada qual deve ser julgada autonomamente. Então vamos analisar primeiro a apelação, por exemplo, do Rubens, se ele tem razão. Depois vamos analisar a minha, se tem razão. Se só eu recorro e o professor Rubens não recorre, aí nós vamos, então, acidir aquele princípio da proibição da reformácia impégios, né? Então, o recurso adesivo é a possibilidade, então, de você ter de uma segunda chance, né? E só em alguns casos específicos, só na apelação, no recurso especial, no recurso extraordinário, é que prevê essa possibilidade, né? Então, e aí como é que funciona a sistemática? Por exemplo, o Rubens apelou, eu não apelei. Do recurso do Rubens vai abrir o prazo para mim para eu recorrer, para eu ofertar as contrarrazões. Todo recurso, né, vai ter as suas contrarrazões, certo? Desembargo de declaração. Contrarrazões é o que a gente chama de contraditório no recurso. Então, o Rubens apelou,
aí vai abrir o prazo para em 15 dias ofertar as contrarrazões. Como eu também perdi, o magistrado também, o sistema prevê que nesse prazo que eu tenho para contrarrazoar, para responder o recurso do Rubens, eu também possa fazer um recurso adesivo, um recurso subordinado, né? E se eu fizer isso, como se eu estivesse exercendo essa segunda chance, o tribunal vai ter que analisar as duas apelações, a dele e a minha. Como eu disse, é um recurso subordinado, porque se o recurso do Rubens cair, o meu também cai. Então, é uma questão muito interessante. Olha aqui que eu pus no esquema para vocês. Está previsto 997, eu vou até colocar lá no CPC para você ver, o artigo 997. Deixa eu analisar o artigo. Ó, deixa eu compartilhar. Olha só o 997, o que ele diz? Cada parte... Não abriu ainda não, vou esperar. Foi, né? Ó, cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com as observâncias das exigências legais. Então, se autor e réu perderam, ambos devem, se quiserem recorrer, devem recorrer de forma autônoma. Então, por exemplo, cada qual apresentar sua apelação, cada qual interpor a sua apelação, ok? Se ambos perderem. Se só um interpuser a apelação, aí nós vamos falar desse recurso adesivo. Olha aqui o parágrafo primeiro. Sendo vencidos autor e réu, então sucumbência recíproca, ao recurso interposto por qualquer deles, ou seja, só um recorreu, poderá aderir o outro. Esse é o chamado recurso adesivo. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso interposto de forma independente, sendo-lhes aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal expressa. Observado ainda o seguinte: vai ser dirigido ao mesmo órgão no qual o recurso independente for interposto. Então, se for uma apelação, eu protocolizo aqui na primeira instância, mas quem vai julgar, né, é o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal. Então, nós vamos observar as mesmas regras, tá? E no prazo que a parte dispõe para recorrer. Será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial. Não será conhecido se houver desistência do recurso principal ou se ele for considerado inadmissível. Olha só, deixa eu fazer um outro esquema aqui. Eu precisava do quadro, que seria melhor. Deixa eu escrever aqui no Word. Então, vou tentar fazer no Word. Fica mais fácil. Ó. Vamos colocar aqui como se fosse uma situação normal e a situação do recurso adesivo. Certo? Vocês estão vendo aí? Meu Word? Estão. Olha só. Então, vamos a seguinte situação. Você está diante de uma sentença. Sucumbência recíproca. Ou seja, o que significa isso? Autor e réu sucumbiram, perderam. Então, numa situação normal. Autor interpõe recurso de apelação.
em 15 dias. E, após a interposição, o réu apresentará a sua resposta a este recurso em 15 dias. O que a gente chama de contra-razões. Ok? Situação normal ainda. O réu agora. Réu, ali era o autor. Réu também interpõe recurso de apelação em 15 dias. Esses 15 dias é após a decisão, ok? Após a intimação da decisão. Aqui é a mesma coisa. Eu também, após a intimação da decisão, ele interpõe o seu recurso de apelação. E logo após o protocolo, o recurso, abre-se vista à parte contrária para as contra-razões. Essa mesma coisa, só com palavras diferentes. Ok? Então, se ambos recorreram, o trâmite é esse, né? É como se fosse o seguinte, olha, decisão, recurso, 15 dias, depois, contra-razões. Depois, envio ao tribunal, seja o TJ ou TRF, se for Justiça Federal. Então, é esse o trâmite, tá? O trâmite normal do recurso. Você vai estar diante de uma decisão judicial, né? Interposição do recurso, no caso aqui, uma sentença, né? No exemplo que eu dei. Se for decisão interlocutória, é outro recurso de apelação. 15 dias. Aí protocolizou o recurso de apelação, vai para as contra-razões, a parte contrária, certo? E depois que apresentou as contra-razões, envia para o tribunal, seja o TJ ou o TRF. Tudo bem até aqui? Me acompanharam? Agora eu vou explicar o sistema do recurso adesivo, tá? Numa situação normal, é assim que funciona. Agora, o adesivo. O quadro era bem melhor. Então, ó, isso aqui, situação normal. O que seria uma situação normal? Recursos independentes. Ou seja, cada um interpõe seu recurso e terá processamento autônomo. Certo? Recursos independentes. Então, essa é uma situação normal, que geralmente ocorre. Bom, vamos falar agora, então, do recurso adesivo. Como que funciona? Então, é o seguinte, o adesivo. Pegando aqui a carona, né? Então, ambos, autor e réu, sucumbiram. Essa é a situação que você tem que estar diante. Ó. Ambos sucumbiram. Aí que tá. Só um recorre. Na esperança... Não, esperança não. Só um recorre. O outro não recorreu no prazo de 15 dias a partir da decisão,
intimação da decisão, pensando que o outro não recorreria. Como o outro recorreu, poderá valer-se do recurso adesivo. Então, como que funciona? Vamos pegar aqui o autor, interpõe a apelação em 15 dias, a partir da intimação da sentença. Certo? O réu não recorreu. Como só o autor recorreu, abre-se vista ao réu, chamado de apelado, né, para ofertar as contra-razões em 15 dias também. Ó, 15 dias. Esse seria o trâmite normal, certo? Como só um recorreu, ó, é igual essa regra aqui que nós estamos falando. Interpõe em 15 dias, após a intimação da decisão, e após a interposição, o réu apresenta a sua resposta a esse recurso em 15 dias, que são as contra-razões. Isso tudo que nós já vimos. Só que, no prazo normal de 15 dias, né, que é o que vocês já sabem, então, ó, a partir da publicação da sentença, ambos podem recorrer em 15 dias. Ok, que eu coloquei aqui embaixo. Só um recorreu. Só um recorre. O outro não recorreu no prazo de 15 dias. Ok? Então, só um recorreu, como é que é o procedimento? Interpõe a apelação em 15 dias, a partir da intimação da sentença, e abre-se vista ao réu para ofertar as suas contra-razões em 15 dias. Aqui que está o pulo do gato. Ó. Neste prazo, 15 dias, o réu poderá A. Ofertar as contra-razões e interpor recurso de apelação, que será na modalidade adesiva. Então, meus caros, esse aqui é um ponto interessante. O recurso adesivo é uma forma de interposição. Eu vou interpor o recurso após a interposição do recurso pelo outro. Então, e eu vou interpor isso em qual momento? No prazo das contrarrazões. Então, neste prazo de 15 dias, que é o prazo de resposta, né? Eu vou ofertar, se eu quiser fazer a apelação adesiva, as contrarrazões em 15 dias e também o recurso de apelação. O juiz, aí que está o ponto. O juiz, primeiro grau, juiz ACO, né? Você já sabe o que significa. ACO. Verificando que, além das contrarrazões, foi interposto recurso adesivo, abrirá vista à parte contrária para as suas contrarrazões. E nada mais é a resposta ao recurso adesivo no prazo de 15 dias. Tudo é 15, né? Tudo 15 dias. Ok? Para interpor o recurso e para responder o recurso é 15 dias. Então, aqui é uma questão de princípio da igualdade. Né? A parte contrária recorreu, então a outra parte tem direito de responder. Então, sempre que um recorrer, o outro tem direito de responder. E essa resposta é o que a gente chama de
contra-razões. Contra-razões. Porque quem recorre apresenta suas razões. E quem está respondendo ao recurso, exercendo o contraditório, vai apresentar suas contra-razões. Então, ó, pegando aqui o trâmite, né? O que é o trâmite normal, então? Então, vamos ter aqui, ó, trâmite do recurso adesivo. Então, você vai estar diante da decisão, a sentença, recurso de apelação de apenas uma das partes, certo? Em 15 dias, vista para as contrarrazões em 15 dias e, no mesmo prazo, para a interposição do recurso adesivo. Vai ter depois envio para o tribunal? Não. Nós vamos ter um vista para contrarrazões para a parte recorrida. Ok? E depois envio ao tribunal. Então, você vai ter, ó, panorama, então, decisão, recurso, contrarrazões, vou pegar aqui, recurso do autor, certo? Dinâmico que o autor que tem recorrido, pode ser o réu. Então, você vai ter depois contrarrazões do réu, mais recurso adesivo do réu, e depois contrarrazões do autor. E depois o procedimento envio ao TJ, ou RF, se for Justiça Federal. Então, olha só que interessante esse panorama. Fica melhor assim, né? Deixa eu fazer um esqueminha aqui. Ó. Ficou bonitinho esse. Ah, bacana. Panorama, então. Decisão, recurso do autor, pois contrarrazões do réu, mais recurso adesivo do réu. Como o réu ofertou o seu recurso, então nós vamos ter que abrir para o autor apresentar suas contrarrazões e só depois o envio para o TJ ou TRF, certo? Eu vou fazer outro esquema lá. Eu mando isso aqui para vocês, ok? Mando aqui para vocês. Vou colar no slide. E aqui a situação normal. Ó, qual que é o trâmite normal? Decisão. Esse recurso adesivo, né? Apelação, recurso de uma das partes. Contrarrazões da outra parte. Envio ao PJ/TRF. E isso que nós teríamos no trâmite normal. Vou mostrar para vocês, tá bom? Como eu fiz isso aqui agora ao vivo. Deixa eu mudar o esquema aqui.
Ok, meus caros. Vou dar corzinho aqui. Bom, esse é o panorama, então, que nós temos. Captaram? Deixa eu ver o que vocês estão falando no chat. Nada, né? A questão é o seguinte, né? Tem que ter observância desses prazos. Se tiver custas, tem que ser paga normalmente, tanto no recurso adesivo quanto no recurso principal, né? Então, esse que exerce, olha, a partir da publicação da decisão, esse que exerceu o direito ao recurso no prazo normal, nos primeiros 15 dias, então, esse é chamado de recurso principal. E o recurso adesivo é chamado de recurso subordinado. É adesivo porque adere ao outro, né? O recurso adesivo vai aderir ao recurso principal. E se por qualquer motivo o recurso for inadmitido, o principal, o adesivo também será inadmitido. Tá? Então, é uma relação de subordinação, uma relação de dependência do recurso adesivo frente ao recurso principal. Tá bom? Então, muito cuidado com esses detalhes, tá? Então, é um ponto interessante. Deixa eu voltar lá para o esquema, para a gente comentar lá os slides. Né? Então, ó, tem que haver sucumbência recíproca. Ah, isso aqui é interessante. Só é cabível, então, na apelação, no recurso especial e no recurso extraordinário. Não é em qualquer recurso que o adesivo é admitido, ok? Então, não existe agravo adesivo, né, de forma alguma. Só ou é apelação adesiva, ou é recurso especial adesivo, ou é recurso extraordinário adesivo. Nos demais recursos não se admite a forma adesiva, tá? Então, o prazo, né, vai ser... Então, você vai interpor o adesivo no prazo de resposta, por isso que eu coloquei aquele esquema lá sobre contrarrazões. É nas contrarrazões que você apresenta o recurso adesivo, ok? E também é sempre o prazo de 15 dias. Então, e a legitimidade, né, quem tem legitimidade é qualquer das partes, tá? Então, tem que figurar como parte. Então, não há, olha aqui que eu coloquei, ó, recurso adesivo de terceiro. Então, não cabe recurso adesivo de terceiro, e muito menos do MP enquanto custos legis. Não há que se falar em recurso adesivo do Ministério Público quanto custos legis. Se o terceiro quiser recorrer, ou se o Ministério Público quiser recorrer, tem que ser como recurso principal. Ou seja, a partir da publicação da decisão, vai ter os primeiros 15 dias, né? Aí sim eles devem recorrer neste prazo, nos primeiros 15 dias. Não cabe recurso adesivo para o terceiro interessado, não cabe recurso adesivo para o Ministério Público enquanto custos legis. Só caberia para o Ministério Público se ele interviesse ali, se ele estivesse como parte, se estivesse ali como autor, por exemplo. Quem recorreu foi o réu, aí o Ministério Público, eu não recorri, mas ainda tem o adesivo. Então, mudando de ideia, eu acho que eu vou recorrer também. Né? Então, aí ele pode se valer do adesivo, se ele tiver como parte. Tá? Então, cuidado com esses detalhes. Ok, meus caros? Me acompanharam? Posso mudar de assunto? Bom, depois vocês me chamem no WhatsApp, então se tiverem alguma dúvida, que eu respondo, ok? Mas acho que aquele esquema que eu fiz, né, no Word, acho que deu para captar melhor, né? Eu reputo isso aqui difícil, não é fácil, não. Tanto que eu ia falar nas classificações, não sei se vocês lembram, uma das classificações é recurso principal e recurso subordinado. Aí eu falei, olha, gente, eu vou deixar mais para frente para falar assim, recurso adesivo, aí, que é a última matéria de teoria geral dos recursos, aí lá eu explico. Então, esse momento é hoje. Ok? Pois bem, meus caros, eu só fiz uma vez recurso adesivo, só tive a oportunidade de fazer uma vez. Eu sempre fui de recorrer, né, de cara, né? Só teve uma hipótese que eu falei, acho que essa sentença tá boa, né? Então, acho que eu não vou recorrer, não. Aí a parte contrária recorreu. Aí eu vi que eles tinham trocado de advogado. Eles contrataram um advogado muito bom.
um advogado daqueles bem estudiosos. O cara fez uma tese muito mais bem elaborada, né? Aí eu falei, olha, já que eles trocaram de advogado, né? Então, talvez eles tenham mais chance, né, de tentar melhorar a situação deles no tribunal. Então, eu acho que eu vou fazer o recurso adesivo também, para não dar a proibição da reforma em prejuízo. Né? Porque da proibição da reforma em prejuízo, para o recorrente, ou você mantém aquela decisão, ou melhora a situação do recorrente. Lembram disso, né? Então, para ficar em aberto, né, para melhorar tanto para mim quanto para ele, né? Então, eu acabei fazendo o adesivo também, uma vez. Mas eu lembro só de ter feito isso uma vez. Porque houve essa situação excepcional do cara ter trocado de advogado, né? Então, ele apanhou, né, na primeira... Não obteve aquilo que ele queria, né, na primeira instância, no outro advogado. Então, eu vi que a decisão estava... O recurso dele estava muito bem elaborado. E aí eu resolvi, então, partir para a briga também. Né? Eu tinha falado, não, eu não vou recorrer, né? Então, nesse caso, além de você ofertar as contrarrazões ao recurso que tem sido interposto, você vai ter, então, uma segunda chance, né? Pegar a carona, né, no recurso do outro, tá? Então, é bem interessante esta possibilidade. Para a gente terminar, aqui a teoria geral dos recursos, né? Eu trouxe outro ponto para a gente mentalizar, que é o da primazia do julgamento do mérito, que é um princípio muito interessante, né? Então, que é uma novidade no CPC, mas que ainda está sendo meio que absorvida ainda pelos magistrados, né? Infelizmente, a gente não vê tanto cuidado, né, com relação a este princípio, né? Pelo menos eu aqui na nossa região não tenho visto, né, nos casos que eu estou atuando, infelizmente, né? Então, e vamos falar também sobre sucumbência, né? Sucumbência recíproca. E a questão dos honorários sucumbenciais, que é bem interessante também, né? Olha só, a questão dos honorários também, então, por que eu vou trabalhar disso, né? Eu vou falar sobre isso. Porque, de fato, também sofreu uma alteração interessante na sistemática atual, né, do sistema recursal. Então, por isso que eu quero tratar com vocês sobre isso, ok? Então, primeiramente, vamos falar da primazia do julgamento do mérito. Se você for ver o artigo 4º do Código de Processo Civil, né, lá traduz uma ideia de que a duração razoável do processo, que as partes têm o direito de obter a solução integral, né, da lide, né, do mérito, incluído, num prazo razoável, incluído a atividade satisfativa. Então, o que significa isso, né? Primeiro, né, obviamente, está se falando ali no artigo 4º da chamada duração razoável do processo, né? Então, que todos, né, então, teria essa garantia, né? Então, todos aqueles que têm um processo aqui no sistema brasileiro teriam direito a isso. É claro que é muito difícil você falar o que é duração razoável, é muito mais fácil você falar o que não é a duração razoável, né? E você tem que levar em conta alguns fatores, como a estrutura do judiciário, o comportamento das partes, o comportamento do magistrado e, obviamente, também a complexidade da causa. Então, são pelo menos 4 fatores fundamentais que precisam ser mentalizados para se falar numa duração razoável, né? E por ser um conceito complexo, é muito mais fácil você dizer o que não é razoável do que você abordar o que é razoável. Então, esses são alguns pontos interessantes que você precisa, então, mentalizar. Se você for fazer uma análise no sistema, por exemplo, interamericano, né, o Pacto de Salvação da Costa Rica, então também trata disso, né, então também prevê essa garantia de que todos devem ser ouvidos, né, dentro de um prazo razoável, por um juiz ou por um tribunal, né, competente, né, independente, imparcial. Então, esse é um ponto interessante também. Então, essa relação entre tempo e processo. Tempo e processo é uma primeira dimensão acerca deste princípio, né? Agora,
Também nós tivemos aí inserido, nesse artigo 4º, né, do Código de Processo Civil, a chamada primazia, né, do julgamento do mérito. Então, como sendo algo não... Percebe que não está expresso no artigo 4º. Mas essa ideia, né, de primazia do julgamento do mérito nos traduz a seguinte ideia, de que, olha, o magistrado, os desembargadores, os ministros, eles não podem se ater a formalidades picuinhas, né, ou criar formalidades não previstas em lei. Então, a preponderância, obviamente, é que o mérito da causa seja julgado. Isso é o que importa, a prestação da atividade jurisdicional. Isso é o que importa. Por quê? O que a gente tem visto? Né? Infelizmente, a gente tem visto a criação de requisitos de admissibilidade não previstos em lei. Do magistrado chegar e falar, ou do desembargador chegar e falar, olha, não cumpriu o requisito tal, e então, assim sendo, não estou admitindo o recurso. Né? Só que aí você vai averiguar, o requisito não tem previsão legal. Né? Teve um caso muito interessante que assim, chega a ser revoltante. O agravo de instrumento. Uma situação do agravo de instrumento que aconteceu há pouco tempo atrás. Foi o seguinte, nos processos físicos, né, você tem que juntar as chamadas peças essenciais, que é a cópia da decisão, da petição inicial, da contestação se houver, das procurações, né, do advogado autor, do advogado réu, e a cópia da intimação também, da decisão. Porque você vai formar um instrumento, por isso chama de agravo de instrumento, você forma um instrumento e encaminha para o tribunal. O protocolo é direto no tribunal. E vai para o presidente do Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal, e lá ele distribui para uma Câmara, né? Uma Câmara Civil, por exemplo. Então, e o que acontecia nos processos físicos? Né? Vinha lá um carimbo, né? Falando a data da intimação. Olha, essa decisão foi publicada, né? As partes foram intimadas no dia tal. Então é muito comum bater um carimbo ali e só preencher a caneta. Não é? Aí o que aconteceu? Né? Isso não foi uma, não foi duas, não foi três. Vários advogados reclamaram disso. Né? Foi fato notório de que os tribunais não estavam admitindo o agravo por ilegibilidade do carimbo. Do carimbo. Então pensa. Né? Você mandou cópia lá para o tribunal, né, da decisão, olha, e da intimação da decisão, a decisão foi publicada tal, que é a cópia, né? Aí aquilo está ilegível por causa do carimbo, que também estava ilegível. Aí o que o tribunal faz? Inadmite seu recurso. Inadmite seu recurso por ilegibilidade do carimbo. A questão que se coloca é a seguinte, que culpa que o recorrente tem? Né? Se o carimbo está ilegível. Procura isso no código. Não tem isso. Aí você vai criar um incidente. Então imagina, olha, eu vou chegar lá com o cara, o escrivão, o escrevente, né, o chefe de secretaria, e falar assim, olha, você precisa refazer o ato, uma carimbeira melhor, com a tinta boa, porque senão, na hora que chegar lá para o tribunal vai admitir meu recurso. Aí o cara da secretaria vai falar assim, doutor, é o que nós temos para hoje. Se o senhor quiser, traga a sua carimbeira, então, uma nova, e que a gente faz aqui. Né? Isso, os caras tiveram com muito boa vontade. Né? Então, perceba, situação surreal essa. Surreal. Né? Ou seja, são requisitos que são criados para inadmitir recurso. E o mérito da causa em si, né, se aquela decisão deve ou não ser ou não anulada, deve ou não ser reformada, isso fica depois. Né? Um outro ponto que eu já comentei com vocês outro dia, assinatura. A falta de assinatura é uma mera irregularidade.
na primeira instância, se esquecer de assinar uma contestação ou uma petição inicial, é uma mera irregularidade. Agora, no âmbito dos recursos, tratam isso como uma falta grave, não admite o recurso. Né? Então, meus caros, quando se fala em primazia do julgamento do mérito, está se afirmando o quê para os magistrados, em sentido amplo, né, os desembargadores, ministros em específico? Que eles têm que se ater ao julgamento da causa em si, e não ficar se apegando a questões formais, ou inventando o que é pior, questões formais que não existem. Né? Somente a lei pode criar recursos, também somente a lei pode restringir o cabimento de recursos. E um outro ponto, agora, né, que é o dever de prevenção. Os magistrados têm o dever de prevenção, baseado no chamado princípio da cooperação processual. Não é só as partes que precisam cooperar, baseado no princípio da boa-fé, os magistrados também. E um dos deveres que são afirmados aos magistrados é o dever de prevenção. Prevenir, né? Dever de informar. Então, caso eles verifiquem, o que significa isso, então? Caso eles verifiquem que tem alguma falha no recurso, por exemplo, o carimbo está ilegível. Primeiro, eles têm que informar, olha, o carimbo está ilegível, então eu não consigo aferir se esse recurso está no prazo ou não. Então, primeiro, aponta a falha, informa. Abre-se o prazo de 5 dias, lembra lá do preparo, né? Nós falamos, abre-se o prazo de 5 dias para a correção daquela falha apontada. Falha formal apontada. Então, o que a doutrina tem dito? A gente pega aquele artigo que fala do preparo, né, que o magistrado tem o dever de oportunizar a outra parte para que ela corrija. Então, isso aqui vai ser aplicado para todos. Todas as falhas formais, não só para preparo. Então, se o magistrado, o desembargador, o ministro, verificou que tem alguma falha formal, ele tem que dizer qual é essa falha, dever de informar, e, pelo dever de prevenção, ele tem que abrir, então, a oportunidade para, em 5 dias, para que as partes solucionem. Se não solucionar, no prazo de 5 dias, aí sim. Por exemplo, está faltando assinatura, assina, doutora. Se não assinar, eu não admiti seu recurso. Está faltando um carimbo legível, providencie esse carimbo legível, né? Para a gente poder averiguar se o recurso está no prazo ou não. O que vai lá para o tribunal, nos processos físicos, é só a cópia dos principais atos. Não vai a cópia de tudo. Né? Claro que os processos for fininhos, às vezes você faz capa a capa. Né? Então, olha que interessante. Então, aquela regra que nós estávamos falando, que vale para o preparo, né? Da oportunização que o relator tem que dar para corrigir aquela falha, então isso vale para tudo. A doutrina defende. Então, deve ser aplicável a todas as falhas formais que o relator, porventura, vislumbrar. Então, com base em quê? Com base nesse princípio da primazia do julgamento do mérito. O que tem que ser preponderado, o que tem que ser realçado é o julgamento do mérito. Isso é o primordial. Vai se falar também em direito à tutela jurisdicional idônea, adequada, né? Como alguns defendem. Então, não pode o relator se apegar a formalidades, formalismos excessivos, de modo a admitir o recurso das partes. Isso aí visa combater, né, essa criação de requisitos não previstos em lei, o que alguns chamam de jurisprudência defensiva. Defensiva. Em que os relatores, né, então, dos recursos, eles ficam, então, procurando situações imaginárias, né, que não estão previstas em lei, para inadmitir recurso. Então, isso, por este princípio da primazia do julgamento do mérito, isso está vedado. Isso está vedado. Verificando falha formal, tem que apontar qual é e tem que oportunizar a correção em 5 dias. Se o recorrente não corrigiu, aí ok, aí não admite o recurso. Ok? É claro que tem umas situações que não tem como salvar, né? Como tempestividade, né? Tá fora do prazo, tem que fazer, né? Então, aí ok. Mas demais falhas formais,
ainda mais aquelas imaginárias, tem que se oportunizar. Aliás, então, isso chama-se jurisprudência defensiva. Os tribunais se defendendo dos recursos, né? Então, para não admitir recurso. Eu gosto de uma visão do Pedro Miranda de Oliveira, que é professor da Federal de Santa Catarina. Ele chama isso de jurisprudência ofensiva, que ofende o direito fundamental ao recurso, né? Então, eu acho que é mais idôneo essa expressão dele. Então, isso que visa justamente combater isso, né? A jurisprudência defensiva ou ofensiva. Mas até hoje a gente vê isso, viu, meus caros? Até hoje. Agora, em julho, eu vi uma decisão que eu fiquei estarrecido. Estarrecido. Porque nós vamos estudar na próxima aula embargo de declaração. Hoje não vai dar tempo. E lá fala de toda e qualquer decisão comporta embargo de declaração. Qualquer decisão comporta embargo de declaração. Aí o que o STJ fez agora em julho de 2020, né? Criaram um precedente falando, olha, da decisão de admissibilidade do RESP ou do RE, não cabe embargo de declaração. De onde que eles tiraram isso? Então, olha só, é um exemplo claríssimo disso, né? Eles criaram uma hipótese de inadmissibilidade de um recurso que não está previsto em lei. Porque qualquer decisão judicial, caráter decisório, comporta embargo de declaração. A única situação que é irrecorrível são os despachos. Os despachos são irrecorríveis. Agora, tem conteúdo decisório, qualquer decisão que tenha conteúdo decisório tem que comportar embargo de declaração. Você está alegando omissão, obscuridade ou contradição. Ou erro material, erro de digitação. E se uma decisão está inadmitindo um recurso, obviamente que uma das partes está sendo prejudicada. Há conteúdo decisório ali. Então, o STJ disse que não cabe embargo de declaração da decisão que inadmite o RESP ou RE. Né? É para reduzir o número de recursos. Jurisprudência defensiva. Claramente. Né, meus caros? Então, uma decisão bastante recente esta. Né? Então, olha isso. Né? Bom, continuando aqui, ainda, né? Continuando, vamos falar então sobre sucumbência recursal, que é outro ponto muito interessante que nós tivemos agora com o novo CPC, né? Que a questão aqui é a seguinte, meus caros. Aquele que dá causa à instauração de uma ação, né? Quem der causa, o princípio da causalidade, ele tem que arcar com os custos, né, da sua perda, da sua derrota. Então, quem perde é o causador daquela demanda. Então, quem dá a causa vai ter que arcar com os ônus sucumbenciais. Então, esse é um ponto bastante interessante, né, que você precisa mentalizar. E esses honorários de sucumbência, então, eles decorrem da causalidade, né? Então, afirma o quê? Que o vencido compete a arcar com os honorários de sucumbência. Então, e nós temos lá no artigo 85, né, os critérios, né? Nas causas normais, né, vai ser uma variação de 10% a 20%, né, do valor da causa, em geral, né? Se for contra a fazenda pública, esses percentuais são reduzidos, né, conforme o valor, e deve-se levar em conta o trabalho, né, do advogado, complexidade da causa, às vezes o advogado é de fora, né, então o zelo, né, no trabalho. Então, se você, por exemplo, pega lá uma ação de cobrança, né, se não fosse o inadimplemento do devedor, né, se o devedor tivesse pagado, não teríamos aquela ação. Como ele não pagou, então o credor teve que propor uma ação, né, ação de cobrança, e, obviamente, né, com a sorte daquela ação, né, a resistência, né, que o devedor teve também na sua ação, então faz com que, caso ele seja vencido, ele tenha que arcar com todos os ônus sucumbenciais. E os ônus englobam as custas
e os honorários advocatícios. Então, ficava aí, né, na primeira instância, basicamente. E o que nós tivemos, então? Né? Que agora o sistema é o seguinte, que se você perder também no âmbito recursal, você também estará suscetível aos ônus sucumbenciais. Ou seja, se você na primeira instância foi condenado a pagar 10% de honorários e você interpôs um recurso de apelação e você também perdeu no tribunal esse recurso de apelação. Então deve haver, no âmbito dos tribunais, também uma condenação em honorários, em ônus sucumbenciais. Então, por exemplo, é perfeitamente possível que, se você perdeu na primeira instância, foi condenado a 10% de honorários, no tribunal você perdeu também, então esses honorários precisam ser majorados. Que era tão 10%, pode ser majorado então, para 12%, 13%, 15%. Ah, você interpôs o recurso especial para o STJ. E você também perdeu. Então, olha, esses honorários podem ser majorados. Então, até 18, 19, 20. 20 é o teto. 20% é o teto. A questão que se coloca é a seguinte. Se você não foi condenado no teto ainda, e você está recorrendo, se você perder, você vai poder ter essa majoração de honorários. Então, até para se desestimular, né, recursos protelatórios, né? Então, você também precisa colocar na sua conta, né, a plausibilidade da sua tese, caso você queira recorrer. Então, o recurso pelo recurso talvez não compense, né? Então, percebam, se 20% é o teto, se você já foi condenado em 20%, por exemplo, na primeira instância, o juiz já fixou 20% na primeira instância. Então, não vai poder haver majoração de honorários, por exemplo, no Tribunal de Justiça ou no STJ. Não pode haver majoração para acima de 20, porque 20 é o teto. Agora, se você está em valores abaixo de 20, e se você perder o seu recurso, então pode haver a majoração desses honorários, ok? Então, até atingir o patamar máximo, que é o dos 20%. Vamos ver o artigo 85 do Código de Processo Civil, para vocês mentalizarem, tá? Ó, 85. A sentença condenará o vencido a pagar os honorários ao advogado do vencedor. Então, nos ônus comerciais, esses honorários pertencem ao advogado do vencedor. Lembra do princípio da causalidade. Aqui fala os hipóteses do contra a fazenda pública, né, os percentuais. Esse aqui, os critérios que o magistrado deve levar em consideração para fixar os honorários. Então, o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou de podendo mensurá-lo sobre o valor da causa. Ok? E o magistrado vai levar em consideração, então, o zelo, lugar da prestação de serviço. Então, por exemplo, o advogado é de Belo Horizonte e a causa tramita aqui em Uberaba. Então, o local é diferente. Então, os honorários não vão poder ficar no mínimo, né, nos 10%. Natureza e importância da causa também tem que ser considerado. E o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido, né? Então, a questão aqui da natureza e importância da causa é o grau de complexidade, né, basicamente. Agora, o que nos interessa é aqui, ó, parágrafo 11. Ó, ao julgar, o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme caso, os parágrafos 2º a 6º do Código de Processo, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação dos honorários devidos ao seu advogado vencedor, ultrapassar os limites ali previstos, né, na fase de conhecimento, que os limites são de 20%. Então, meus caros, olha que interessante, então.
Essa aqui é uma novidade que não existia, né? E olha só, e os honorários também previstos no parágrafo 12, nesse aqui no parágrafo 11, que é os honorários recursais, eles são também cumuláveis com multas e outras sanções processuais, se for o caso. Por exemplo, multa por litigância de má-fé, multa por contempt of court, né, atentado à corte, né, então, sem prejuízo dessas multas, tá bom? Alguma dúvida, meus caros? Era isso, então, que eu tinha para hoje, né, então, que você precisa mentalizar, ok? Tranquilo, né? Então, nós acabamos a teoria geral dos recursos. A teoria geral dos recursos era isso que eu tinha para dizer. E agora, então, nós vamos iniciar o estudo dos recursos em espécie. Pelo adiantar da hora, não vai dar tempo de eu começar a fazer o estudo, né, por exemplo, dos embargos, declaração ou recurso de apelação. Qualquer recurso não dá tempo agora. E eu acho que é pouco produtivo a gente começar a falar 20 minutos, cortar e depois voltar na próxima aula, a partir de onde parou. Eu acho isso muito pouco produtivo, já que a gente tem essa possibilidade, nós temos tempo, né? Nós ainda estamos, percebam, nós estamos ainda no último dia de agosto e nós terminamos a teoria geral. Então, nós temos bastante tempo para falar dos recursos em espécie. Então, eu vou deixar para a gente trabalhar cada recurso em espécie, então, a partir da próxima aula, ok? Então, por uma questão de didática mesmo, para não ter interrupção do nosso raciocínio, certo? E eu vou